Salmo 39. Esse salmo nos ensina a termos cuidado com as nossas palavras, nos fala também da brevidade da vida. O verso 1 do Salmo 39. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Devemos ter cuidado com o que falamos. É bom sempre ouvir mais e falar menos. O livro de Provérbios nos ensina sobre isso também. E o apóstolo Tiago, em sua carta, também nos fala do poder da língua. Este pequeno membro do nosso corpo, mas que pode levar prejuízos gravíssimos se fizermos mau uso dele. Eu costumo dizer que quem fala demais termina falando o que não deve e termina falando bobagens. Do verso 2 ao verso 6 agora. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor Jeová, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Verso 6. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Já temos nesses versos, aparentemente, Davi peca exatamente por não falar o que é certo. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Muitas vezes temos a chance de dar testemunho e deixamos a oportunidade passar. Um exemplo disso, bem simples, é quando chega alguém pedindo ajuda na igreja. Damos o alimento físico, mas não falamos sobre o alimento espiritual, sobre Jesus. E todos nós devemos estar preparados a tempo e fora de tempo para pregar sobre Jesus e seu reino. Na sequência, Davi faz um pedido ousado. Dá-me a conhecer os meus dias. Ele não quer perder a oportunidade de honrar a Deus em seu viver. Ele sabe que tem poucos dias. Ele sabe que os anos nessa terra são poucos. Verso 7. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Davi confia no Senhor e por isso agora ele pede perdão por seus pecados. Toda oração deve haver louvor, súplicas e pedido de perdão, confissão de pecados. Primeira carta de João, no capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós. Quer crescer em graça, em espírito e em verdade? Confesse teus pecados a Deus. Verso 12. Ouve, Senhor Jeová, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. O verso que Davi pede perdão é o verso 8, não foi o 7, eu li errado. E esse verso 12, né? Isso aqui é real, né? Somos forasteiros. Você tem essa convicção? Então diga ao Senhor Deus, Pai, sou forasteiro nessa terra. Ajuda-me, Pai. No verso 13, mais um pedido de Davi. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Davi pede para ser perdoado e perdoador, para que tome alento, que se desperte enquanto é tempo. Só temos o dia de hoje para tomarmos uma decisão ao lado de Cristo. O amanhã não nos pertence.
Ninguém sabe o que poderá acontecer. Então tome hoje uma decisão ao lado de Cristo. Decida agora parar de pecar. Decida abandonar as coisas do mundo. Decida viver para a honra e glória de Deus. Foi para isso que Deus nos criou e é para restaurar nossa imagem e semelhança de Cristo que o Deus Pai enviou seu Filho. Louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos perdoe, nos dê o seu Espírito Santo e nos salve, em nome de Jesus. Amém.